Oi, meus amores! O tutorial de hoje é uma inspiração de maquiagem para noivas. Então, bora começar! Eu comecei limpando a pele da Milene com uma água micelar. A pele dela é mais para seca, então a água micelar vai funcionar muito melhor que um tônico, que é mais propício para a pele oleosa. Já vai limpar e hidratar a pele dela. Agora eu vou usar uma bruma que vai devolver a umidade da pele e ajudar na fixação também. Dou um tempo para a pele absorver a bruma e já vou para o hidratante. É muito importante hidratar a pele, mesmo que seja pele oleosa. Espalho por todo o rosto e também dou um tempinho para a pele absorver toda essa hidratação. Todos os produtos que eu uso na preparação de pele, eu aplico e espero um pouquinho. Agora eu vou usar um primer que minimiza a aparência dos poros, ajuda na fixação e deixa a pele toda mais uniforme. Eu usei só nas áreas centrais do rosto, que foi a testa, nariz, abaixo dos olhos e no queixo. Dou um tempinho para a pele absorver e já vou para a base. Eu vou primeiro aplicar com o pincel kabuki e depois eu vou vir com a esponja só dando acabamento mesmo. Eu vou dando batidinhas e vou arrastando para que fique uma cobertura bem uniforme, sem marcas e bem bonita essa pele. No começo parece que essa base está bem clara, mas ela vai dar uma oxidada e aí vai se adaptar melhor ao tom da pele dela e vai ficar tudo bem uniforme. Principalmente nas áreas que eu apliquei o primer, como ele era mais pastosinho, eu só vou dando batidinhas para que não arraste esse primer e não tire o produto. Agora eu venho com a esponjinha dando batidinhas para ficar toda bem lisinha, bem uniforme essa pele e ficar um acabamento bem bonito. Levo para o pescoço também o restinho de base que ficou na esponja. Agora eu vou usar um corretivo com um fundinho mais amarelado para dar uma cobertura melhor nas olheiras. E ele tem uma cobertura um pouco mais leve para não ficar tão pesado nessa área, porque depois eu ainda vou usar outro corretivo para iluminar. Vou dando batidinhas com a esponja até ficar todo esfumado, todo espalhadinho bem direitinho, sem nenhuma marcação. Eu aplico mais nas olheiras mesmo e vou espalhando para os lados para que ele esfume bem e não fique nada acumulado. Usei um corretivo um pouco mais claro que a pele dela com o fundo mais neutro, só para iluminar mesmo essa área e dar um pouquinho mais de cobertura sem pesar tanto. E antes de colocar esse corretivo, eu dei um tempinho para secar aquele outro que eu já tinha colocado. Agora eu vou para o contorno, eu vou fazer um contorno molhado. Eu usei um corretivo pastoso e dei uma diluída nele para não ficar tão pesado. E eu já vou aplicando e esfumando. Eu faço o contorno de acordo com o formato do rosto dela. Contorno a testa e nas laterais do rosto. Eu vou contornando de acordo também. Eu faço ele um pouquinho na diagonal, mas não tão inclinado, para dar uma alongada no rosto, seguindo mesmo o formato dele. Depois eu venho com a esponja só dando acabamento para que fique bem esfumado, sem nenhuma marcação e com um acabamento bem bonito. Lembrando que a esponja está úmida para dar um acabamento mais bonito. Agora eu vou selar esse contorno e eu venho com um pó praticamente do mesmo tom do corretivo que eu usei. E eu vou dando batidinhas sem arrastar demais para que não manche, não dê nenhum problema com esse corretivo, porque ele era molhado. Então, se eu arrastar demais, pode ser que eu remova e não fique um acabamento bonito, não fique um acabamento uniforme. Então, eu vou dando batidinhas e esfumando para selar tudo. Iluminador eu capricho, porque eu gosto e a Milene também adora. Então, a gente capricha para essa noiva ficar bem iluminada. Apliquei nas têmporas, no centro do rosto, que foi na testa, nariz, no queixo. E já vou para o blush. Eu vou dando batidinhas também e esfumando para as laterais. Blush, iluminador, contorno, eu aplico tudo antes de selar toda a pele, porque vai fazer a durabilidade muito maior. E eu vou esfumando bem para mesclar todos esses tons e para ficar sem nenhuma marcação. Agora eu vou selar a pele, mas antes eu vou dar batidinhas com a esponja para tirar todo o acúmulo de corretivo que possa ter ficado nas linhas de expressão. E já venho com um pó solto bem fininho e vou depositando ali na área que eu coloquei o corretivo para selar bem essa área porque teve mais produtos. Coloco também na testa, bigode chinês, nas laterais do rosto, abaixo do contorno, que também dá um acabamento bonito, fica um efeito bem legal. E vou deixar esse pó assentando um pouco no rosto, a pele vai absorver tudo o que achar necessário e depois eu venho só varrendo, tirando todo o excesso. Eu já vou varrendo e espalhando para o restante do rosto, onde não tinha sido selado ainda.
E aí eu já vou esfumando o contorno para que fique tudo bem uniforme, fique um acabamento bonito, porque a gente não gosta, né, de ver aquela marcação tudo muito certinho. É bonito a pele bem esfumada, com um acabamento bem feito. O contorno do nariz eu fiz só em pó mesmo, eu usei o mesmo pó para o contorno. E eu vim com um pincel mais preciso para dar um acabamento mais natural, não ficar tão marcado. Finalizo com a bruma para dar uma fixação melhor a essa maquiagem e tirar todo o aspecto de pó. E bora para os olhos. Vou começar aplicando um corretivo bem clarinho na pálpebra, em toda a pálpebra, móvel e fixa. Aplico com o pincel e depois venho com esponja, dando batidinhas para que fique bem uniforme. Coloco uma quantidade boa de produto para neutralizar toda essa pálpebra, mas que não fique tão pesado para que não dificulte na hora de esfumar as sombras. O corretivo vai deixar a pálpebra com um tom bem uniforme e vai facilitar e pigmentar melhor as sombras que eu vier esfumando. Agora eu já vou começar a esfumar. Eu vou usar um pincel grande, mais fofinho, com um marrom um pouco mais rosadinho. Eu vou esfumando em todo o côncavo, eu já vou aplicando e esfumando essa sombra. Desde o canto interno até o canto externo. Vou com movimentos circulares, com a mão bem leve, para que fique um esfumado bonito. E eu vou pegando pouquinha sombra e só vou acrescentando conforme for necessário. Usei o mesmo iluminador que eu usei no rosto para iluminar abaixo da sobrancelha. Começo pelo ponto alto e vou esfumando para os lados. Agora eu vou usar um iluminador em gel na pálpebra para formar uma base para a sombra que eu vou usar. Eu vou aplicando com um pincel de sombra, só vou dando batidinhas até cobrir toda a pálpebra móvel. Agora eu venho com uma sombra um pouco mais champanhe, com um fundinho meio rosado, e vou aplicando em cima desse iluminador que eu coloquei. Vou dando batidinhas até cobrir toda essa área e selar esse iluminador para que não tenha acúmulo de produto e nem fique marcado. Usei uma sombra também cintilante com um fundinho um pouco mais alaranjado e concentrei mais no centro da pálpebra e levei para o restante, onde já tinha aquela outra sombra, só para dar um tomzinho mais diferente e deixar bem iluminado. Agora eu venho com um pincel de esfumar mais preciso e com uma sombra marrom mais escura e vou depositando no canto externo do olho. Eu primeiro deposito e depois vou esfumando e vou levando para o côncavo para dar um pouco mais de profundidade. Já vou esfumando com a mão bem levinha. Volto com o pincel de esfumar maior, sem sombra, e só vou dando acabamento para mesclar todo esse esfumado. Na parte inferior eu vou usar aquele primeiro marrom com um pincel mais de precisão e depois com o pincel lápis eu só esfumo o cantinho com o marrom mais escuro. Eu usei também um lápis bege, mas eu acabei não filmando essa parte. Desculpa aí. Colo os cílios postiços bem grandes para dar aquele efeito, bem noivinha mesmo. Mas vai de gosto, se você preferir um cílio menor, também pode usar que vai ficar lindo o acabamento dessa maquiagem. Depois que a cola do cílio já estiver mais seca, eu venho com uma sombra líquida marrom, pode ser também um delineador líquido, delineador em gel, e só vou dando acabamento bem na raiz desse cílio. Eu primeiro vou depositando e depois venho esfumando com o pincel só no cantinho interno para dar acabamento. Máscara de cílios para unir o cílio postiço ao cílio natural. Aplico também clara nos cílios inferiores, que dá um efeito bem legal, o esfumado fica bem mais bonito. Venho com uma sombra para a sobrancelha, bem do tom do pelo dela. E ela tem micro, mas ainda está cicatrizando, então alguns lugares estão falhadinhos. E eu só venho preenchendo para que fique toda uniforme essa sobrancelha. Bem preenchida e com um acabamento bonito na maquiagem. Usei um batom marrom com um tom mais intermediário, não é tão escuro, mas também não é tão apagado. Usei um batom mate marrom num tom mais intermediário. Ele não é nem tão escuro, nem tão claro, e é um tom mais neutro. Ele não puxa nem tanto para o quente, nem tão para o frio. E ficou bem em sintonia com os outros tons da maquiagem. Para dar um efeito mais iluminado, usei um gloss transparente no centro dos lábios. E a maquiagem está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima!